Esse foi o dia em que um único homem precisou salvar o sistema financeiro americano. No século XX, os Estados Unidos viviam uma era gigantesca de transformação. A indústria crescia, as ferrovias conectavam o país e Wall Street começava a se tornar um dos maiores centros financeiros do mundo. Mas existia uma fragilidade. O país ainda não possuía um banco central capaz de intervir em momentos de crise, e até aquele momento o país dependia de um sistema bancário independente, com milhares de bancos que administravam seus próprios recursos. E o sistema funcionava desde que existisse um elemento fundamental: confiança. A confiança de que, quando alguém chegasse no banco pedindo a solicitação do seu dinheiro, esse dinheiro estaria disponível. Mas, em 1907, essa confiança começou a desaparecer. Uma tentativa fracassada de manipulação nos mercados de ações abalou a confiança dos investidores e criou uma série de ruídos de que algumas instituições viriam a quebrar. E, por óbvio, quando as pessoas acham que um banco vai quebrar, elas correm para retirar o seu dinheiro. E foi exatamente isso que aconteceu. O problema é que um banco pode quebrar mesmo sendo saudável. Isso porque os depósitos dos clientes, à vista e à prazo, geralmente estão emprestados para outras pessoas. E quando milhares de pessoas aparecem ao mesmo tempo querendo retirar todo o seu dinheiro, o banco não consegue transformar todos os empréstimos que ele tem em dinheiro disponível imediatamente. E sem um banco central para fornecer liquidez nesses momentos de emergência, o caos se instaurou. E foi nesse contexto que surgiu uma figura inesperada: John Pierpont Morgan, ou JP Morgan. O maior banqueiro dos Estados Unidos naquele momento reuniu uma série de empresários e de banqueiros do país e começaram a analisar quais instituições ainda eram capazes de sobreviver, e organizou um pacote de empréstimos privados para impedir que todo aquele pânico se transformasse em um colapso generalizado. E sim, a crise foi contida, mas ela deixou uma pergunta que mudaria a história. Era realmente seguro que o sistema financeiro de um dos maiores países do mundo dependesse da decisão de um único banqueiro? A resposta, claro, foi não. Foi então que em 1913 os Estados Unidos criaram o Federal Reserve, o Banco Central Americano. E sua função era agir como emprestador de última instância, fornecendo liquidez para os bancos nesses momentos de emergência. E hoje, quando você vê o Fed aumentando juros, reduzindo juros, intervindo nos mercados, você está vendo um legado que começou há mais de um século de história.